Olá, bem-vinda a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Eliana, leciono na Escola Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, do município de São Vicente. O saber de hoje são as transformações da matéria. Iremos ver esse saber por um bom tempo, tá bom? Bora lá estudar química? E por que estudar química? Porque a química ela é investigativa, toda a ciência é, né, maravilhosa, porque a química se relaciona com as outras ciências, como por exemplo as ciências ambientais, que a gente estuda a ecologia, estuda a poluição ambiental, né? Então lá na Semana do Meio Ambiente, o pessoal faz mutirão, uma porção de coisas para conscientizar as pessoas em relação ao meio ambiente e à poluição ambiental. Ela se relaciona na botânica, como por exemplo a agronomia. Então, ó, quem gosta aí de planta, de agronomia, vai pensando. Dentro da biologia tem a anatomia, a biologia celular, a microbiologia, né? Então, quem gosta dessa parte aí, então tudo está dentro da química. Na medicina, né, que tem a farmacologia, a radioquímica, na astronomia, né, que é uma das minhas ciências favoritas, né, estudo a composição química dos planetas, das estrelas. E por que estudar química? Né? Por quê? Porque a química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria, que é o que a gente está estudando agora. Então, veja o vídeo, olha a transformação química aí, olha que coisa linda. Isso é uma transformação química, é a transformação da matéria que vocês verão algumas aulas mais para frente, tá bom? E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, como por exemplo, aqui ó, o meu celular, é matéria. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, uma bicicleta, ela é matéria, ela possui massa e ocupa lugar no espaço. As estrelas, elas são matéria. Uma árvore, né? Uma cadeira, os planetas, aqueles livros empilhados, uma pessoa, né? Tudo isso é matéria e ocupa lugar no espaço, tá? O ar, né? Um gás, por exemplo, se eu encher essa bexiga, olha o que aconteceu. O gás carbônico que saiu da minha boca encheu essa bexiga. Então, ele está ocupando lugar no espaço, certo? E, de alguma forma, possui massa também, porque no seu estágio inicial tem um peso, a hora que eu colocar o meu gás carbônico aqui, terá outro peso. Pode ser bem mínimo, mas sim, tá bom? E a matéria, ela é formada a partir da combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, que são constituídos de partículas, como por exemplo os prótons, os elétrons, os nêutrons, que vocês já estão cansados de ouvir falar, nunca mais vocês vão esquecer de tanto que vocês ouvem falar, né? Nos prótons, nos elétrons, nos nêutrons, né? Então aqui temos uma animação para mostrar para vocês os prótons, os nêutrons e os elétrons, com cara de malvado.
ela tem um corpo e um objeto. O corpo é toda a porção limitada da matéria. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós temos aqui uma árvore. Essa árvore, ela é a matéria, certo? E aí, o que acontece? Se eu cortar essa árvore, eu vou obter o tronco dessa árvore. Esse tronco, ele é o corpo. E desse tronco, eu posso fazer, por exemplo, mesas e cadeiras, banquinhos. Posso fazer um armário, um guarda-roupas, né? Então, isso aí, essa transformação aí, eu vou chamar de objeto, né? Então, eu tenho a matéria. Da matéria, eu tenho o corpo, que é uma porção limitada da matéria, e do corpo eu tenho o objeto, tá bom? Não é difícil, não. E a matéria, ela pode se apresentar como uma substância ou uma mistura. Vamos ver substância agora. Substâncias puras simples, apenas um elemento químico. Então, por exemplo, o oxigênio, O2, é um elemento químico, apesar de ter 2 átomos, né? Já expliquei bastante isso para vocês, eu, a professora Jaqueline, nós explicamos bastante isso para vocês. Então, nós temos aqui 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos apenas um elemento químico, tá? Que é o oxigênio. E nós temos também o ferro, tá? Que também é um elemento químico. Então, nós temos aqui uma substância pura simples. Agora, nós vamos ver as substâncias puras compostas, tá? Composta por quê? Porque ela é composta por mais de dois elementos ou mais. Então, por exemplo, a água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Constituindo aí a molécula da água. Então, nós temos 2 elementos diferentes. Então, substância pura composta. O outro exemplo é o gás carbônico, que nós temos o carbono aqui, né, no meio, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, certo? Então, nós temos também 2 elementos diferentes aqui. Então, substância pura composta, 2 elementos diferentes. Substâncias puras simples, um elemento químico somente, tá bom? Vamos ver as misturas. Quando essas substâncias, acabamos de ver substância, quando essas substâncias puras se unem, forma-se uma mistura, pois elas mantêm suas propriedades individuais. Então, por exemplo, se eu misturar água e cloreto de sódio, que é o sal, né, eu vou ter aqui uma mistura homogênea, porque eu não consigo, não tem fases, eu não consigo enxergar separadamente, certo? Isso, lógico, se eu colocar só um pouquinho de sal e deixar insaturado, tá? Já a mistura heterogênea, por exemplo, se eu misturar água e óleo, o que acontece? Eu consigo ver as 2 fases aqui, né? A água e o óleo separadamente, ok? Então, aqui, ó, mistura heterogênea, então são diferentes, porque a gente consegue ver as fases, né? E mistura homogênea, eu não consigo ver, distinguir a diferença um do outro, tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo, eu misturei aqui um pouquinho de água com sal, mas eu deixei saturado, ou seja, eu coloquei muito sal. Então, aqui eu consigo enxergar, ó, tá vendo? O sal aqui embaixo. Então, aqui eu tenho uma mistura saturada e, nesse caso aqui, heterogênea, porque eu consigo enxergar. No exemplo que vocês têm aí no vídeo, eu não consigo enxergar, então é homogênea. E o que não é matéria? Nós vimos tudo sobre matéria até agora. E o que não é matéria? Então, o movimento, por exemplo, o movimento de um carro, o movimento de uma pessoa. Então, uma pessoa correndo, uma pessoa andando, um animal correndo, um animal andando. Isso não é matéria, e sim um fenômeno, tá? Esse movimento
da matéria, a gente vai chamar de fenômeno. E o que é um fenômeno? Tudo que nos parece extraordinário, como por exemplo, o Ronaldo, considerado como um fenômeno, porque na época dele, o que ele realizou era extraordinário, né? Então, mas o que é um fenômeno para as ciências? É qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza, ou seja, provocado experimentalmente. Isso é um fenômeno para as ciências. Esses fenômenos de transformação da natureza, eles precisam ser estudados, eles precisam ser experimentados, eles precisam se fazer observações, precisa interpretar os resultados e tirar conclusões. Isso é ciência, né? Que coisa linda, gente. Ciências é maravilhoso, né? Todos deveriam gostar de ciência. Tudo é ciência, tudo está ligado, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E ó um fenômeno maravilhoso aí, hein? Um vulcão em erupção. Perigoso, mas maravilhoso. Dentro dos fenômenos, nós vamos estudar os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Então, o que é um fenômeno físico? Ele não altera a estrutura da matéria. Então, nós temos aí um clipe que eu entortei ele, joguei na água e ele voltou ao seu estágio original. Ele deixou de ser clipes? Não deixou, eu só entortei e ele voltou ao seu estágio original. A água, o gelo derretendo, por exemplo, o gelo, ele nada mais é do que a água no estado sólido. Ele deixou de ser água? Não deixou de ser água. Se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel, peguei uma folha de papel, se eu rasgar essa folha de papel, ela vai deixar de ser papel? Não vai, né? Continua sendo papel. Então, isso eu chamo de fenômeno físico, porque não vai alterar a estrutura da matéria se eu mexer, provocar ele de alguma forma. Os estados físicos da matéria, né, sólido, líquido, gasoso, as suas transformações, são fenômenos físicos, tá? E os fenômenos químicos alteram a estrutura da matéria. Por exemplo, se eu faço misturas massas para fazer um bolo, coloco no forno, vai aquecer, ele vai sair outra coisa totalmente diferente daquela massa que a gente preparou, né? E uma fruta, por exemplo, como esse abacaxi aí, se eu deixar na natureza muito tempo, vai acontecer, ele vai entrar em decomposição, vai mudar totalmente a estrutura da matéria dele, né? Então, estou alterando, a natureza está alterando. Se eu pegar, por exemplo, um palito, palito de fósforo, certo? É um pedacinho de madeira, tá? Se eu quebrar, se eu simplesmente quebrar, vai continuar sendo madeira, não vai modificar a estrutura dele. Mas se eu pegar o palito e queimar, olha o que acontece, ó. Eu tô alterando totalmente a estrutura dele. Ele vai virar carvão, né? Fora o gás que ele tá liberando, fogo, então aqueceu, ó, virou carvão, certo? E a liberação dessa fumaça aqui. Então, o fenômeno químico, eu alterei a estrutura da matéria, tá? Quando não altera, é físico. Agora é com você, acesse as atividades do blog, realize os exercícios 47 e 48, espero que vocês tenham gostado. Química não é difícil, tenho certeza que vocês irão estudar bastante, não é mesmo? Tchau, tchau, gente, até a próxima!